Graça e paz, irmãos. Laércio, vamos dar início aqui a um estudo sobre a figueira, as duas gerações da figueira. Então, em Marcos, no capítulo 11, no verso 12, Jesus ele começa a falar da passagem da figueira e traz um ponto interessante. Aqui, Marcos capítulo 11, verso 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus, um homem maduro, 30 anos, ele pegou o seu ministério, creio que ele sabia que ele ia lá na figueira e não era tempo de figo, ele não ia achar figo. Porém, tudo na palavra de Deus tem um propósito. Ele foi na figueira e lá não era tempo de figo, né? E, obviamente não ia ter figo, e Jesus falou no verso 14, e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então esse nunca mais, nós vamos ver na Bíblia também que nunca mais até um certo ponto, né, quando Israel vinha a crer, porque a figueira ela tipifica Israel. E aí ainda em Mateus no capítulo 21, lá no verso 18, também falando, né, da figueira, ele fala assim: ora, de manhã ao voltar à cidade teve fome, né, Jesus, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Aí, no 21, Jesus, porém, respondeu-lhe: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: erga-te e lança-te no mar, e isso será feito. E tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Então, a gente vê aqui, Jesus ligou mais essa passagem aí do monte, né? Porque o monte simboliza aqui a incredulidade, porque a figueira simboliza Israel, ela não tinha fruto porque Israel não teve fé, ele veio para o que era dele, mas os seus não creu nele. Então, aí ele fala, se tiver fé, até esse monte, se orar pedindo a Deus, ele lança no mar, porque aí Jesus ligou a fé, né? A figueira aí com a fé. Então, ou seja, para você chegar a Deus, é só através da fé em Cristo. Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Então, ele coloca isso aí porque a Bíblia fala assim, você pode ter a vida errada, lembra do ladrão da cruz? Ele, na hora lá, ele se arrependeu de coração mesmo, porque Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o monte que atrapalhava aquele ladrão chegar até Cristo, a incredulidade, Deus jogou no mar do esquecimento. E ele fala que não se lembra mais, ele não se lembra mais dos nossos pecados anteriores, ele não se lembra mais da nossa vida regressa. Então, uma vez você tendo fé em Cristo e você santificando a sua vida, a sua mente, o seu coração e o seu corpo, para que o Espírito Santo habite no seu corpo, ele lança no mar do esquecimento. Então, essa multidão, né, essa incredulidade, pode ser lá o que for, essa multidão pode simbolizar qualquer coisa que atrapalhe você chegar até Cristo. E ainda, em Mateus, no capítulo 23, lá no verso 35, quando ele fala para os chefes da sinagoga, né, os líderes lá do templo, fala, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, de vir sobre vós nesta geração. Então aqui foi a primeira geração, entendeu? De 70 anos, porque quando Jesus ressuscitou, aí ia ascender ao céu, 70 anos depois, o general Tito, o general romano, invadiu Jerusalém, invadiu Israel e Jerusalém. A terça parte do judeu morreu à espada, a terça parte morreu de fome e a terça parte foi espalhada para o mundo inteiro. Então eles tomaram a nação, tomaram a cidade e o templo foi jogado no chão.
E aí, no Mateus 23 ainda, ele fala assim, ó, eis aí, abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Cordeiro. Então, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, só quem viu ele foi a igreja. Israel não viu mais. Mas quando passou os 70 anos, aí foi que o general romano, o general Tito, invadiu Jerusalém. O judeu foi disperso para o mundo inteiro. Então, aí não tinha mais tempo para eles sacrificar e eles foram espalhados, não tinha mais nação. Aí a gente vê que em Lucas, no capítulo 13, Jesus também falando da figueira, agora aqui já é uma parábola, e quando ele começa a falar nessa parábola aqui da figueira, ele já fala de um jeito diferente. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, na sua vinha, viu aí? Então já era a vinha. Jesus falou em João capítulo 14, no capítulo 15, no verso 1 para frente, ele fala, eu sou a videira, vós os ramos. Então aí já começou, depois dos 70 anos, aí o Israel foi espalhado para o mundo inteiro. Então, todos os israelitas, qualquer judeu, para chegar a Deus só através de Jesus. Então, ele já estava dentro da videira, né? Então, ele fala, e indo procurar fruto nela e não achou. Disse então o vicultor, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Então, esses 3 anos aqui, Pedro, na sua carta, ele fala, no capítulo 3, na segunda carta, no verso 8, ele fala, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Moisés também no capítulo 90 de Salmos, no verso 4, fala 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Então a gente vê que Deus ele usa o número 3 sempre simbolizando o futuro, né? O terceiro milênio da ressurreição para cá. Então, como aqui a figueira ela só dá fruto de ano em ano, então aqui foi usada a parábola como 3 anos, não 3 dias. A mesma coisa, Jesus ressuscitou no terceiro dia, representando o terceiro milênio, porque ele é o primogênito dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Os mortos vão ressuscitar no terceiro milênio, e após isso a igreja vai ser arrebatada, após os mortos ressuscitar. Então, ainda no versículo 7, né, do capítulo 3 de Lucas, quando ele fala, disse então o vicultor, e 3 anos venho procurar fruto na figueira e não acho. Corta ela para que ocupa ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele, Senhor, deixa ainda este ano, e cave ao derredor e deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não der, cortá-la-ás. Então, aqui a gente vê que ele falou, deixa mais esse ano, que é o terceiro milênio, né? E ela vai dar fruto. Quando? Quando eles crê, né? Porque ele lá em Marcos ele não era tempo de figo, né? Porque Israel não recebeu ele, ela secou. Lá em Mateus também ela secou. Aí em Mateus ele fala, se tiver fé, tem que ter a fé. Aqui em Lucas ele já fala da parábola e já fala dos 3 anos e já fala que ela está no meio da videira. Então em Mateus no capítulo 24 também falando da parábola da figueira, no verso 32, ele fala assim, ó, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tendo e brota folha, sabei que está próximo o verão. Aí ele fala, ó, igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo mesmo as portas. Então, que coisa que ele está falando? Aí você vai em Mateus 24 e fala, no verso 29 fala, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então isso aqui é no dia do arrebatamento. E ainda você vai, para a gente compreender isso aqui, a gente vai em Zacarias no capítulo 12, lá no verso 10, que fala assim, ó, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça, tá vendo? E de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Quem que os judeus traspassou? Jesus. E plantearão como quem planteia o seu filho unigênito, né? E chorarão amargamente por ele, como se chora o primogênito. Então, nesse dia aqui do arrebatamento, isso aqui também a gente já vê lá nos profetas, a nação de Israel vai crer, vai receber o Espírito da graça, e vai crer em Jesus. Aí a figueira vai dar fruto, é no dia do arrebatamento. Então, meu irmão, eu convido a você, se você está vivendo desligado,
pensando só nas coisas do mundo, coloca as coisas, a palavra do Senhor no seu coração, porque as profecias, elas estão todas se cumprindo. E Jesus está às portas, ele está voltando. Se ele fala aqui em Mateus, no capítulo 24, onde a gente leu, ele lá no verso 32, quando ele fala aprender depois a parábola da figueira, né? E aí no versículo 34 de Mateus 24 fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Viu lá a geração que ele falou lá que o templo ia cair no chão? 70 anos exatamente o templo caiu no chão e a cidade foi invadida e o judeu morreu a terça metade, né, de espada, a terça metade de fome, a terça metade foi espalhada para o mundo inteiro. Aí em 1948, Israel brotou folha, que a figueira brotou folha, né? Ele passou a ser a nação dia 14 de maio de 1948. Então agora, em 14 de maio de 2018, faz exatamente 70 anos que a figueira brotou folha. Então, e ele fala que não passará essa geração sem que essas coisas, as coisas que ele está falando, não é o arrebatamento, é os sinais que vai acontecer antes do arrebatamento. Mas logo em seguida, aí acontece o arrebatamento. Então, ele fala que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. Aí você pode dizer, então Jesus vai vir agora em maio? As coisas podem acontecer antes de maio, as coisas podem acontecer em maio e as coisas podem acontecer depois de maio. Porque se você faz 70 anos hoje, um exemplo, daí 5 meses vem uma pessoa e pergunta: ô fulano, quantos anos que você tem? Já se passou 5 meses, aí você vai falar para ela que tem 70, você não vai falar que tem 71. Então Jesus falou em Mateus 25 também, no capítulo 25 de Mateus, na parábola das 10 virgens, que o noivo tardou. Pode ser que ele, depois dessas coisas, a qualquer momento Jesus vem. Então, meu irmão, te prepara, eu convido você para preparar. Eu sei, falar, mas eu já estou preparado, amém, glória a Deus. Então, você que pega essa mensagem, você já é um cristão, divulga essa mensagem, dá um like aí na mensagem, se inscreva no canal e divulga para que o nome do Senhor seja glorificado. E ainda em Mateus 20, no capítulo 20, lá no verso 6 fala: igualmente, cerca da hora 1/10 saiu e achou outros que lá estavam e perguntou, pois, lhes: por que estáis aqui ainda parado o dia todo? Respondeu-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Então Jesus agora está te contratando, ele está te chamando para trabalhar no negócio dele. Qual é o negócio dele? É você trabalhar na sua vinha, é você aceitar ele de coração, na sua mente, no seu corpo, no seu coração, para que o Espírito Santo venha morar em você. Aí ele ainda falou assim: ide também vós para a vinha é a sua vida espiritual. Ao anoitecer, eu estou lendo agora Mateus capítulo 20, verso 8, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Viu aí? Então, até o arrebatamento, se você se converter hoje de coração, lembra que o ladrão da cruz estava lá e ele se arrependeu. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então ele te preparar para o arrebatamento, porque os últimos serão os primeiros. Deu tempo ainda, então dá tempo ainda você se converter antes da meia-noite, para que você possa se preparar para o arrebatamento e você será arrebatado, porque Jesus, ele está às portas. Amém? Então eu desejo de todo o meu coração que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor toque no seu coração, que você peça a Ele fé, Ele te dá fé. Tem uma parábola também que fala: se o pai de família, se o filho pedir ao pai pão, por acaso ele vai dar pedra? Se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Se pedir um ovo, ele vai dar um escorpião? Não. Então ele fala: vós que sois maus, né, sabei dar boas dar ao vosso filho, quanto mais o Pai Celestial. Então Deus, ele tem prazer. Aí ele fala assim: quanto mais o Pai Celestial, se pedir, ele vos dá o Espírito Santo. Peça a ele o Espírito Santo em oração. Isso é promessa da Bíblia e ele te dá, para que você deixe todas as suas práticas que você fazia antes e santifique a sua mente, o seu coração e o seu corpo, que é o templo do Espírito, e se prepare para o arrebatamento, porque isso é real. Amém? Eu desejo a você toda a paz, né, de Jesus, você para a sua família, em nome de Jesus. Dá um like aí, compartilha essa mensagem e se inscreva no canal. Amém? Deus te abençoe. Amém.